Graça e paz, irmãos. Nós viemos aqui para adorar o Senhor, que possamos adorar ao único que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém, irmãos? Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu. De uma coisa eu sei, tudo que tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu. De uma coisa eu sei, tudo que tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei por que me escolheu. De uma coisa eu sei, tudo que tenho foi Jesus que me deu. Amém, irmãos. Pai, queremos nos colocar diante de Ti nesta noite, para Te adorar, na beleza da Tua santidade, Senhor. Que nós possamos render o perfeito louvor ao Senhor. Que o nosso louvor seja inteiramente voltado a Ti, Senhor. Que nada possa tirar a nossa atenção na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que nós possamos, em todos os atos desse culto, em todo momento desse culto, estar adorando o Teu santo nome, Senhor.
Usa, Senhor, cada uma das pessoas que estarão à frente, seja no momento de oração, no momento da leitura, no momento de cânticos, mas que tudo aqui seja para a louvor e honra do Teu nome, Senhor. Queremos nos colocar na Tua dependência, Senhor. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, a nossa mente, nosso coração, cativa a Ti, Senhor. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz, Senhor. Abençoa-os, meu Pai, esteja conosco durante esse culto, para que nós possamos realmente louvar, engrandecer o Teu santo nome, por Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmo 150. Salmo 150. Vamos colocar em pé e vamos todos juntos cantar, ler esse salmo, todos em uma só voz. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do teu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai com adufes e com dança, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, amém. Respira aí, faz uma respiração bem forte. Amém? Então você tem que louvar ao Senhor. Nós estamos aqui para louvar a Deus. Todos nós estamos aqui, né? E nós temos essa alegria de louvar ao Senhor. Vamos louvar o hino número 3. Número 3. Somente Deus domina o mundo que nele está, o ser que pode respirar, existe para louvar a Deus, glória do Senhor. Somente Deus, os céus podem revelar os seus desígnios que jamais um dia conhecer, pois Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina todo o universo, voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Salmo 51. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 10, até o 12. Salmo 51. Os irmãos apenas acompanhem, eu quero fazer essa leitura sozinha. E ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases, na verdade e no íntimo, no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Nesse momento nós vamos, como pecadores que nós somos, creio que todos nós aqui podemos falar que nós pecamos esse dia, porque a Bíblia fala que se nós não falamos que não pecamos, nós já estamos errando, porque todos nós somos pecadores, e todos nós carecemos da graça de Deus. Vamos ter um momento de confissão diante do Deus, se colocar diante de Deus e colocar as nossas falhas, as nossas culpas diante dele, porque somente ele pode perdoar os nossos pecados. Vamos orar em silêncio.
Peço a nossa irmã Elisângela que agradeça a Deus pelo perdão que somente Ele pode nos dar. Amém. Vamos cantar com alegria o cântico 45. Esse cântico aqui fez parte da minha caminhada de seminarista. O reverendo Leontino tocava ele direto, cantava ele direto, né? E eu gosto muito desse hino. Foi na cruz por teu amor e da morte triste sorte me livraste tu, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim, pois te adora quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, auxilias e me tornas vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim, pois te adora quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu
fim, pois te adora quem te implora, ó Jesus, habita em mim. Amém. Antônio, faz favor para mim, entrega para o caderno para Lauzi, por favor. Nós estaremos no momento de... Aqui é o caderno. Aqui. Nós estaremos no momento de oração agora, pelos pedidos que estão no caderno. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai Santo, nos achegamos a Ti, Senhor, nessa hora bendita de oração, ó Pai. Momento, Pai Santo, de colocarmos as vidas, Senhor, que necessitam, Senhor, das nossas intercessões no Teu altar, Pai. O Senhor conhece, meu Deus, cada nome aqui anotado neste caderno, Pai. O Senhor conhece, Pai Santo, as aflições, Senhor, meu Deus, as dores, ó Pai. Aquilo, Senhor, que tem tirado o sono dos Teus servos, Pai Santo, que nem sempre é só problema de saúde, Pai. Muitas pessoas têm problemas na justiça, ó Pai, ou problemas, Pai Santo, emocionais, Senhor. O Senhor conhece, Pai Santo, a dor, a aflição de cada um, Pai Santo. Eu te peço, meu Deus, vá de encontro, Pai. E, Senhor, responde, Senhor, nossas intercessões, Pai Santo, de acordo, Pai Santo, com a Tua vontade, Senhor. Em especial, Senhor, meu Deus, coloca no Teu trono de glória a nossa irmã Roselina, Pai. Durante essa semana, Pai Santo, a Tua serva, Senhor, no grupo de oração, ela pediu que orássemos por ela, que pedíssemos, Pai Santo, por libertação pelo Teu neto Arthur, Pai. E também, Senhor, meu Deus, a nossa irmã Nilza, diz, Senhor, que ela não está bem de saúde, Pai. Vá, Senhor, meu Deus, de encontro à Tua serva, Pai. Toca, Senhor, meu Deus, com a Tua mão de poder, Senhor, na saúde da Tua serva, Pai Santo, nas aflições, Senhor, daquilo que tem afligido também, Senhor, emocionalmente, Senhor, a Tua serva, Pai. Abençoa a pequena Liz, o Arthur, a Thaís, Pai. Toma a Tua serva nas Tuas mãos, Senhor. A nossa irmã Dona Raimunda também, Senhor, que pede, Senhor, que nós oramos em especial, Senhor, pela família dela, Pai. Que o Senhor toca, meu Deus, que o Senhor resolva, Pai Santo, as questões familiares, Senhor, que tanto incomoda, Senhor, e tira, Senhor, o sossego, tira a paz da Tua serva, Pai. Abençoa, meu Deus, o seu esposo Antônio também, Senhor Antônio, que também está com problema de saúde, Senhor. Nossa irmã Dona Lúcia, Pai Santo, o Senhor Pedro, Pai, que o Senhor continue a abençoar e a restaurar a saúde, Pai. E, enfim, Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que nós não sabemos, e os nomes que aqui estão anotados neste caderno, Pai, que o Senhor abençoe cada um segundo as suas necessidades, ó Pai Santo, e segundo a sua santa e divina vontade. É o que nós te oramos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abrir os momentos de oportunidade. Paulo vai cantar, Paulo? Cadê o Paulo? Está ali? Vai? Boa noite, irmãos. Eu vou cantar um hino aqui, que esse hino não é muito fácil de cantar, não. Mas ele é um hino do arrependimento. E feliz é aquele que arrepende e volta para a casa do Pai. E esse hino fala sobre isso. Ele é um pouco pesado, mas eu vou ver se eu consigo cantar ele. Eu saí por esse mundo a procurar
um lugar onde a liberdade eu pudesse encontrar. Cada passo que eu dava, cada instante em que passava, eu ouvi uma voz a me chamar. Volta, filho meu, volta, filho meu, volta, meu filho, que esse lar ainda é seu. Volta, filho meu, volta, filho meu, volta, meu filho, que esse lar ainda é seu. Eu ainda prossegui por essa estrada de além, à procura de uma vida melhor que o mundo não tem. Para o alto eu não olhava, eu andava sem pensar, e sempre aquela voz tão meiga a me chamar. Volta, filho meu, volta, filho meu, volta, meu filho, que esse lar ainda é seu. Já cansado de sofrer, ao lar voltei. Estava meu pai de braços abertos a me esperar. Lá nos céus então tocou um hino lindo de louvor por um filho que estava perdido e ao lar voltou. Volta, filho meu, volta, filho meu, volta, meu filho, que esse lar ainda é seu. Volta, filho meu, volta, filho meu, volta, meu filho, que esse lar ainda é seu. Amém. Amém. Irmã Débora. Paz, Senhor, irmãos. Esse cântico, que o Paulo cantou realmente é muito antigo. E realmente a gente vê que a pessoa, a gente fala, mas enquanto ele não vai ter a experiência dele, sofrer lá no mundo, aí que ele vai voltar, para o lar que é dele, para o lugar que está aqui esperando por ele. Assim como o oleiro faz de um vaso quebrado um novo, Senhor, tem de mim compaixão e faz-me um vaso em tuas mãos. Como barro sou comparado, e sei que muitas pedras tem. Prepara, pois tu és o meu oleiro,
e faz-me um vaso em tuas mãos. Prepara-me, ó Deus, pois tu és o meu oleiro, e barro sou eu em tuas mãos. Senhor, é grande o teu amor, e tem valor a obra nas tuas mãos. Sei que um vaso inútil às vezes sou, mas vem usar-me por teu amor. Eis que muitas trincas tem, e um vaso sem forma eu sou. Vem remodelar-me por teu poder, e um vaso perfeito serei. Eis que muitas trincas tem, e um vaso sem forma eu sou. Vem remodelar-me por teu poder, e um vaso perfeito serei. Amém. Amém. Tem mais alguém? Abra sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os Coríntios 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 9, de 1 a 8. Diz assim o texto: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem que reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão da generosidade e não de avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Esse texto aqui é um texto muito interessante, que Paulo escreve aos Coríntios, né, ao povo lá, fala: estou escrevendo para vocês, eu sei que eu já tive boas notícias, que vocês são zelosos quanto a contribuição, quanto aquilo que vocês têm que fazer, mas eu estou escrevendo para vocês, para que vocês não se passem despercebidos.
Porque quando os macedônios vier, eles não peguem você despercebido e você não fazer aquilo que você se comprometeu. Esse texto aqui é muito interessante, que ele fala o comprometimento e a gratidão a Deus pelas dádivas que Deus tem nos dado. E é durante esse momento que eu convido você que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta, que você coloque no altar do Senhor, e nós estaremos louvando ao Senhor com o cântico 241. Vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem do amor, eis-me submisso ao teu serviço. Eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, prontos o que contém, que vivem em trevas, o perdão de Jesus conhecer. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a verdade do amor, eis-me submisso ao teu serviço, eis-me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, um vaso de bênção. Santo tempo de Cristo, libertados que vão entrar. Quer-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem do amor, eis-me submisso aos teus serviços. Eu me consagro, bendito Senhor, ser um vaso de bênção, faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem do amor. Amém. Queria pedir para Alzira estar agradecendo pelas ofertas depositadas no altar.
Amém. Eu quero chamar os adolescentes aqui à frente e as crianças. Os adolescentes e as crianças. Vamos estar orando pelas nossas crianças, nossos adolescentes, para que Deus esteja abençoando cada dia mais essas crianças. Elas são um campo fértil para o inimigo, e nós precisamos estar preparados, que o inimigo vai semear na vida deles. Eu quero pedir para a Nilza estar fazendo essa oração. Amém. Irmãos, antes de nós estarmos louvando também com o ministério de louvor, porque todos os atos do culto é momento de louvor, e uma coisa que nós estávamos falando aqui no ensaio, o louvor não está aqui para apresentar, o louvor está aqui para conduzir a igreja à adoração. Cante também, né? A igreja está convidada a cantar junto com o louvor, né? Porque o louvor é apenas um instrumento para que a igreja louve ao Senhor junto, tá? Então vamos louvar ao Senhor junto. Mas antes eu quero dar uns avisos, agradecer a vida do Creito, da esposa, que, né? Deus abençoe sua vida, tá, Creito? Deus abençoe sua casa, sua família. O primeiro aviso que eu quero dar é quanto à semana que vem. Semana que vem nós estaremos aqui batizando o Gustavo. Eu sempre embaralho aqui, né? O Gustavo, né? Nós estaremos fazendo o batizado dele, e quem vai fazer esse batizado é o reverendo Marcos Paulo. E nesse dia nós estaremos despedindo dele. Ele estará saindo do presbitério, né? Ele está indo para Cruzeiro, pastorear uma igreja lá do presbitério. E como ele fez parte dessa igreja durante 14 anos, nada mais justo do que nós, né, fazermos um agradecimento, uma despedida dele aqui na igreja, aproveitar esse momento que ele vai estar aqui. Então, domingo que vem nós estaremos juntos aqui, né, louvando a Deus e se despedindo do nosso irmão. É lógico que ele vai estar aqui ainda por enquanto, mas é o momento de a igreja em si estar se despedindo do nosso irmão. Para isso eu preciso que os irmãos, né, que possam nos chamar, ou chamar a diaconia, para ajudar com salgado, né, algo que a gente possa trazer. A Lívia vai dar o bolo, né, Lívia? O bolo refrigerante. Então fica para nós o salgado. Se você não quer dar o salgado, fala, eu não sei comprar, dá o dinheiro, procura alguém aqui do conselho, né? Eu vou ajudar com dinheiro, nós vamos comprar. A gente compra o salgado para a gente comemorar esse momento, despedir do nosso irmão. Aliás, foram 14 anos, né? Foi uma vida aqui dentro dessa igreja, né? Que nós possamos estar juntos. O segundo aviso, isso eu quero oração da igreja. No sábado, dia 29, nós teremos a reunião do presbitério. Muitas coisas vão ter que ser resolvidas lá, para que Deus conduza e não o homem. Para que Deus conduza a reunião e não o homem. Temos muita coisa para arrumar no presbitério. Então nós precisamos da oração dos irmãos por esse dia. Vai ser um dia um pouco tenso. Alguns assuntos que já começaram, né, e foram bem tensos, vão terminar lá. Então que esteja orando para que Deus conduza tudo da melhor forma possível. Dia 7 nós teremos
na parte da manhã, nós teremos a eleição de oficiais. Nós teremos a eleição para presbítero. O Douglas e o Ismael estão vencendo o seu mandato. E a Evelyn, o Antônio e a dona Elisa estão vencendo o mandato. Eu falei que eu ia deixar aberto, mas não vou não. Se os irmãos querem se reeleger, dê o nome e nós vamos colocar eles para no momento da eleição, porque senão você vota ali na dona Páscoa. A dona Páscoa não vai querer ser. Então nós vamos ficar votando uma pessoa que não vai querer exercer o cargo. Então a pessoa vai falar: eu quero concorrer ao cargo, ao diaconato. Eu quero concorrer ao presbiterato. Lembrando que homens e mulher concorrem ao presbiterato e ao diaconato, tá? Então, você até o dia 5, porque aí dá tempo de eu me organizar, dê o nome. Fala: pastor, eu quero concorrer, eu quero me reeleger, eu quero concorrer ao presbiterato. Dê o nome, porque dia 7 nós vamos estar fazendo essa eleição de manhã na escola bíblica. E a posse vai ser em janeiro, ou o último dia de dezembro, domingo de dezembro, ou o primeiro domingo de janeiro, tá? A posse vai ser nesse momento, né? Porque para ajuste da diretoria, tá? Nós temos algumas coisas para resolver, que veio da Assembleia Geral. Ainda não foi acertar, não foi, porque tem que descer para cá para depois voltar, mas nós já vamos ajustando, porque já passou lá. Então a diretoria, o diaconato, o mandato, ele começa em janeiro, tanto o diaconato, tanto o presbiterato, tá? E à noite nós estaremos aqui fazendo culto de gratidão, no dia 7, no dia de ceia. E a Eve está com a lista, ela vai te procurar. Você traz isso, você traz tal fruta, você traz tal fruta, que nós vamos trazer aqui no domingo, que nós vamos fazer um culto de gratidão, ação de graças. Culto de ação de graças seria hoje, mas como eu tinha um compromisso marcado aqui hoje, eu resolvi fazer no primeiro domingo. E final do ano, dia 21, nós temos o nosso culto de Natal, né? Você que vai louvar ao Senhor, você que vai apresentar algo, me procure para a gente se organizar também. Amém? Vamos louvar o Senhor agora com um ministério de louvor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Convidamos a igreja, aqueles que puderem se colocar de pé, para nós estarmos adorando ao nome do Senhor. Deixa um versículo aqui para os irmãos, Salmo 145, 1 e 2. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Vamos exaltar e bendizer o nome do Senhor com o estilo, poder da oração, né? Como nós cremos, né, no poder da oração. Louve o nome do Senhor com este louvor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus
Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva do altar. Incenso misturado à oração. Quando oferecer, a trombeta vai soar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar Levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Aleluia. E é crendo nesse poder que nós louvamos e entregamos a nossa vida no altar do Senhor. Aleluia, Jesus. Nosso prazer é estar na casa do Senhor. Aleluia. Prazer estar em tua presença, prostrado aos seus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Meu maior prazer estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida.
eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Como é inexplicável o amor do Senhor. Vamos louvar com este louvor. Posso entender o teu amor por mim? Como posso entender porque me amou assim? Quando eu olho para a cruz e vejo teu olhar, percebo meu Jesus se entregou por tanto amar. Trouxe perdão ao meu coração que estava tão longe de Deus e vazio, e trouxe perdão ao meu coração que estava tão longe de Deus e vazio. Agora posso te adorar, posso te buscar e te encontrar, pois me amou primeiro. Agora posso te adorar, posso te buscar e te encontrar, pois me amou primeiro. Como posso entender o teu amor por mim? Como posso entender porque me amou assim? Quando eu olho para a cruz e vejo teu olhar, percebo meu Jesus se entregou por tanto amar e trouxe perdão ao meu coração que estava tão longe de Deus e vazio, e trouxe
Agora posso te adorar, posso te buscar e te encontrar, pois vi amor primeiro. Agora posso te adorar, posso te buscar e te encontrar, pois vi amor primeiro. Obrigada, Senhor Deus, por este amor tão maravilhoso que nos alcançou. Muito obrigada, Senhor Deus, por cada vida aqui presente, que possamos ter um coração adorador, sempre disposto a te adorar, independente do que aconteça em nossas vidas, Senhor Deus. Receba, Senhor Deus, a cada dia o nosso louvor, a nossa adoração, que possamos, Senhor Deus, estar sempre te adorando, te louvando, independente do que aconteça. Em nome do Senhor Jesus, continue a ministrar a sua palavra nos nossos corações. Abra a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos ouvir o que o Senhor tem para falar com cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Na nossa vida nós seguimos exemplos de pessoas. Alguns seguem o exemplo do pai, de um grande líder. Cada um de nós seguimos exemplos, né? Basta olhar, né, algumas denominações que nós conhecemos, que o pastor vai pregar, tem vários pastores na igreja, e qualquer pastor que pregar, a voz é do líder, igualzinha. Tem pelo menos 3 igrejas que eu conheço, que qualquer pastor que vai pregar, ele prega com a mesma voz do líder, ele segue o exemplo, tudo que o líder faz, ele faz, os exemplos de como andar, como fazer, e nós somos assim, nós seguimos exemplos de pessoas que nos acompanharam. Eu, por exemplo, eu gosto de seguir o exemplo de 2 pastores, o meu pastor, né, pastor José, que está lá em Portugal, essa coisa de obra, eu aprendi com ele, a palavra, metia a mão na massa, né? Não é igual duas pessoas que estavam trabalhando aqui, e queria sombra e água fresca, né? Tinha 2 pessoas que a semana estavam trabalhando, querendo sombra e água fresca, mas também o sol que estava fazendo, precisava ter uma sombra e uma água fresca, né? Que estava difícil, né? Se você não viu, as paredes estão todas cortadas aí, ó, né? Então, alguns exemplos nós seguimos, né, de pessoas. O outro é o Leontino, né? O Leontino foi um grande exemplo para mim. Só que a Bíblia, ela fala de exemplos que não são bons para ser seguidos. Alguns exemplos que nós não podemos repetir, porque são exemplos ruins. Mas por que Deus deixou esses exemplos ruins, né? E a palavra vai dizer, para que nós não venhamos repeti-los. Porque os exemplos ruins estão mencionados na palavra de Deus, para que nós não venhamos repetir. É um alerta para nós, é um alerta de Deus para nós. Abra sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10. Eu vou ler sozinho, os irmãos apenas acompanhem, que fica mais fácil de compreensão. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados,
assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra a experiência do povo de Deus no deserto. E essas experiências não são apenas fatos históricos, para nós entendermos a história, olharmos o que aconteceu, mas para advertência espirituais no dia de hoje. Elas nos servem para advertência espiritual nos dias de hoje. Israel viu o poder de Deus de maneira impressionante. Israel pôde experimentar o poder de Deus. As 10 pragas no Egito, o mar vermelho se abrindo, o maná descendo do céu, a água saindo da rocha, e mesmo assim, muitos pereceram no deserto. E Paulo nos alerta, essas coisas aconteceram como exemplos, para que não cobicemos as coisas más. Nós precisamos ler a Bíblia, olhar as coisas que aconteceram e prestar atenção para que nós não venhamos repetir. O adultério de Davi está lá por quê? Para que nós não venhamos cair no mesmo erro. O que o povo de Israel fez aqui é para que nós não venhamos cair no mesmo erro. Deus deixou, senão Deus ia escrever só coisas boas, Ele não ia colocar as coisas ruins que aconteceram, mas Deus deixou colocar isso, Ele inspirou homens para escrever isso, para que viesse nos advertir, porque os dias são maus, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair. A palavra diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque nós somos tentados todos os dias nós somos tentados. A advertência aqui é clara: podemos ter privilégios espirituais e ainda assim desagradar a Deus, se o nosso coração estiver longe dele. Israel tinha tudo, tinha um Deus que era por eles, que lutava por eles, que fazia tudo por eles,
Mas mesmo assim Israel pecou. Israel pecou. E o texto diz que muitos ficaram no deserto. Nós temos o privilégio de ter o Senhor conosco, de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de ver as bênçãos de Deus. Mas mesmo assim nós corremos o risco de cair nas mesmas tentações, nos mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. E isso é uma advertência para cada um de nós. Israel, em primeiro lugar, ele teve grandes privilégios. Olha o que o texto diz: todos estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual. Eles tinham tudo. Eles tinham as bênçãos de Deus. Eles comiam de alimento espiritual, bebiam da bebida espiritual do próprio Deus. O próprio Deus alimentava aquele povo. Eles viviam debaixo de uma nuvem que guardava eles, que é o símbolo da presença e direção de Deus. Deus conduzindo aquele povo. E se a gente for em Êxodo, diz assim: o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. Eles eram guiados por Deus, eles tinham caminho por Deus, Deus orientava eles onde que era para ir. Eles viviam debaixo da orientação de Deus, comiam, bebiam de tudo aquilo que eles queriam, maná. Aliás, nós estudamos Salmo 78, e ali nós vemos a murmuração do povo: eu não quero maná, não quero pão, não quero pão, não quero pão, eu quero carne, quero carne. E Deus dá carne para eles. Então vocês vão comer carne, vão comer carne até sair pelo nariz. É isso que vocês querem? Vocês vão comer. O povo rebelde, as bênçãos de Deus estavam chegando para ele, e o povo estava se rebelando contra Deus. Deus estava alimentando eles achavam que aquela comida não era boa, e a palavra diz que era doce como mel, um pão gostoso, parece um pãozinho com mel, bem gostosinho, e eles achavam ruim. Nós recebemos as bênçãos de Deus hoje, Deus nos abençoa, Deus não nos deixa faltar nada, Deus nos alimenta, Deus nos sustenta. Só que muitas das vezes nós cobiçamos as coisas erradas, fazemos as coisas erradas. E os exemplos estão aqui para nós não seguirmos. E Paulo é bem claro, estão aqui para que nós não venhamos repetir. E eles andavam pelo mar, símbolo da libertação. Êxodo 14 diz assim: os filhos de Israel andaram em seco pelo meio do mar. Israel foi liberto do Egito, da escravidão. Nós somos libertos dos nossos pecados, da escravidão do pecado por Cristo Jesus. Mas mesmo assim, às vezes nós escolhemos andar pelo lado errado. Às vezes nós queremos fazer aquilo que a nossa cabeça acha que está certo, aquilo que nós achamos que está correto. Nós cobiçamos aquilo que não é para nós, fazemos aquilo que não é para fazer, cometemos erros. Eles tinham tudo, tinha uma nuvem que os guiava, tinha um mar que eles passaram, que é o símbolo da libertação. Eles tinham maná, água, que é o símbolo da provisão de Deus. Deus provê tudo para a nossa vida.
Você pode não estar nadando em dinheiro, mas você não vai passar necessidade, porque o Deus que nós servimos é o Deus da provisão. Ele vai prover. E Ele provia para Israel. Ele provia. Aquele povo não passava fome. Ele fala do maná, vocês vão pegar a porção para você comer. O que você vai comer, você pode pegar. Se você come 5 pães, você vai comer 5 pães, leva 5. Só que tinha uns espertos que pegavam 6, 7, 8, pegava dobrava, né? O que acontecia? Apodrecia. A provisão de Deus é certa, é a provisão certa para o tempo certo. Deus não vai deixar falar. E esse povo vivia debaixo da provisão divina. Deus continua sustentando o seu povo. Ele continua sustentando cada um de nós. Ele dá bênçãos para nós. Coisas que nós nem esperamos acontecem na nossa vida. Porque Ele é o Deus da provisão, o Deus que provê. Mesmo quando muitas vezes nós somos infiéis a Ele, Ele continua sendo fiel. Porque Deus é fiel. Ele é fiel. Muitas das vezes nós não somos fiéis com o Senhor. Eu não estou falando de dízimo, não. Fiéis na nossa vida. Nós não somos fiéis com o Senhor. Nós deixamos de ser fiéis, mas mesmo assim Deus é fiel. Mesmo com tantos privilégios, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou. E Ele diz aqui no versículo 5: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Responde para você mesmo: será que Deus tem se agradado das suas atitudes, dos seus atos, daquilo que você faz, daquilo que você pensa, daquilo que você cobiça? Deus não agradou da maioria deles. Aliás, só entrou Josué e Calebe. Aquela geração que saiu do Egito, nenhum mais entrou na terra prometida, só Josué e Calebe. Mesmo o Senhor sustentando, mesmo o Senhor amando, muitos ficaram prostrados no deserto. Isso nos ensina que experiências espirituais, bênçãos, não garante a santidade. É preciso perseverar na obediência. E quando Cristo voltar, muitos ficarão prostrados no deserto da vida. Porque Deus não se agradará de muitos. Muitos ficarão. É uma lição para nós esse texto, porque nós precisamos analisar a nossa vida, como que nós estamos caminhando. O fato de nós estarmos aqui na igreja não quer dizer que nós estamos salvos. Não quer dizer que eu estou lá, eu já estou salvo, não. A igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus, e nós temos que andar de acordo com aquilo que Jesus quer, ordena, através da sua palavra para nós. E Ele deixa exemplos aqui, porque nós não podemos seguir, nós precisamos perseverar. E Ele vai relatar aqui os pecados de Israel. Nesse texto aqui, pelo menos 5 exemplos para nós. Existem muitos outros que aconteceram, mas Ele cita 5 para nós.
O primeiro pecado de Israel, a cobiça, versículo 6. Não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não fique olhando as coisas más. Não fique adorando as coisas más, coisas ruins, como eles cobiçaram. Eles desprezaram a Deus, o Deus que lhe dava e desejava, que havia deixado. Eles desprezaram o que Deus lhe dava e desejaram o que havia deixado para trás. Que saudade do meu Egito, né? E ele diz aqui, em Números: quem nos dará carne para comer? Nós temos saudades do Egito. Eu não tenho saudade do meu Egito. Eu não tenho. Eu gosto de ouvir algumas músicas, que você ouvir música não tem problema, depende da letra. Mas eu não tenho saudade do meu Egito. Eu vivi o Egito. Eu vivi a escravidão. E eles cobiçaram: eu quero voltar para lá. Porque lá tinha chibatada, mas tinha cebola, tinha tudo. Mas é uma maravilha. Uma cebola, uma chibatada. Tá muito gostoso. E eles comendo maná e queriam cebola. Queriam voltar para o Egito. A cobiça nasce da insatisfação com o que Deus nos deu. Deus nos dá algo para nós e às vezes nós queremos cobiçar outras coisas, algo que não foi o que Deus deu para nós. Quando o coração se enche de inveja, ciúme, ingratidão, abrimos a porta para o pecado. Esse povo teve tudo o que eles queriam, as bênçãos de o próprio Deus com eles, mas mesmo assim pecaram. E nós precisamos aprender a viver com aquilo que Deus nos dá, porque aquilo que Deus nos dá é para o nosso sustento. Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, para que eu vou cobiçar o que Deus não me deu? Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver na pobreza, na riqueza, na fartura. Aprendi, porque era o que ele tinha. E muitos se perdem porque cobiçam algo a mais, algo que Deus não deu. E não adianta, nós não podemos fazer isso. O segundo pecado de Israel, a idolatria. Não vos torneis idólatras, como alguns deles. E o Êxodo 32, de 1 a 6, vai falar do bezerro de ouro, que Moisés sobe para um monte, fica 40 dias lá. Mas Moisés está demorando. Não, vamos adorar, vamos fazer um Deus para nós adorarmos aqui. E eles fazem o bezerro de ouro. O povo trocou o verdadeiro Deus por uma imagem que podia ver e tocar. A imagem não é só a idolatria não é só imagem de escultura. É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. O que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? O ídolo do século. Ele está aqui. Ele pode muito bem te afastar de Deus. Estou usando o sermão. Não estou vendo o Facebook não, tá? Pode ficar tranquilo. Meu sermão está aqui. Mas é o ídolo do século. O ídolo não é uma imagem, é aquilo que te afasta de Deus.
aquele que te deixa distante de Deus, que você não tem tempo mais de orar, de falar com Deus, de ler a Bíblia, porque você tem que ver as mensagens no celular. Eu falo de uma coisa que eu vivi. Quando eu vou ler a Bíblia, eu deixo o celular. Aliás, ele fica direto no silencioso. Direto. Mas quando você liga para mim, eu atendo. Na hora. Ele fica sempre comigo. A não ser que eu estou trabalhando aqui, eu não vou vir com o celular, né? Aí o celular fica lá atrás. Mas nós não podemos deixar as coisas desse mundo se tornar o nosso ídolo, aquele que vai tirar Deus da presença nossa. E aquele povo viveu assim. Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. Um outro pecado que ele relata aqui no versículo 8: não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram. Num só dia, 23.000. Num dia só. Israel se prostituiu com as filhas de Moabe e adorou os seus deuses. E esse pecado trouxe juízo de morte sobre o povo. O corpo do crente é templo do Espírito Santo. A pureza é uma marca da santidade. Quem vive segundo os desejos da carne não pode agradar a Deus. É um pecado que eles colocaram, que eles cometeram. E ficaram 23.000 no deserto. E Deus amava aquele povo, mas mesmo assim, muitos pereceram. Muitos pereceram. O quarto pecado que ele descreve: tentar a Deus. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Em Números 21, de 5 a 6, porque nos fizeste subir do Egito, aqui não tem pão nem água. Começaram a querer discutir com Deus. Porque o Senhor me fez subir aqui? Aqui não tem pão, não tem água. E aí ali Moisés bate na rocha. O povo duvidou do amor de Deus e da sua provisão, e por isso vieram serpentes entre eles. Quando vivemos em rebeldia e ainda esperamos que Deus não abençoe, estamos pondo o Senhor à prova. Quando nós fazemos as coisas erradas, quando nós vivemos de formas erradas, quando nós cometemos erros e achamos que Deus tem que nos abençoar, nós estamos provando a Deus, porque Ele não vai abençoar. Ele não vai abençoar quando nós cometermos coisas erradas. E essa carta de Paulo a Coríntios aqui tem muitas, mas muitas advertências, muitas, que nós precisamos ler e ver se nós não estamos praticando alguma coisa daqui. Mateus 4:7 diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o Senhor. O quinto pecado: a murmuração. Isso quase não tem, né? Isso não existe no nosso meio, né? Murmuração. Ele diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Reclamando, nada está bom, reclama de tudo, tem que ser do seu jeito, não é do jeito que Deus quer.
Tem que ser do seu jeito. Se não tiver do seu jeito, não está bom. Murmura, reclama. Números 14, 2 diz assim: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Murmuração, reclamando toda hora. Moisés aguentou muito. Chegou uma hora que ele não conseguiu, falou: não aguento mais não. Bateu na rocha, carregando aquele povo. Ele não aguentou. E aí a Bíblia fala que era o homem mais manso que teve. Misericórdia, um povo daquele, que nada estava bom. Tinha carne, ou tinha maná, não quero maná, quero carne. Dá carne para eles. Eu estou com sede. Eles não tinham visto o agir de Deus já várias vezes. Deus sempre provendo. A provisão de Deus sempre com eles. E reclamando. Não murmure. A murmuração mostra um coração que não confia em Deus. Muito perdem a bênção por reclamar ao invés de agradecer. Porque em vez de nós usarmos o tempo que nós estamos murmurando, reclamando, nós estivéssemos agradecendo a Deus pelo que Ele já nos deu, já estava bom demais. Aquele povo murmurava muito, reclamava muito. E ele escreve isso para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Filipenses 2, 14 a 15 diz assim: fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Sem murmuração e nem contendas. Não fica arrumando confusão, não. Ande certo. Não arruma confusão, não fica murmurando. São exemplos para nós. As advertências de Deus são para nós. Ele escreveu para nós, e no versículo 11 e 12 ele diz assim: estas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, minha e sua, advertência nossa. E aí ele fala: aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia. As coisas estão aqui na Bíblia para nós olharmos. Olha, ele fez isto e se deu mal. Calma, então não vou fazer também não. Só pensar. É só ler e falar: calma aí. Eles fizeram isso e se deram mal, ficaram prostrados no deserto, morreram tantas mil, e eu vou fazer também? Calma aí, eu não vou fazer não. Eu vou pensar, vou ver o que eu estou fazendo. Eu vou mudar, eu vou procurar viver certo. As Escrituras têm um propósito pedagógico. Tudo que foi escrito serve para nos ensinar, corrigir e alertar. Romanos 15:4 diz assim: tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É para nos ensinar. O orgulho espiritual é perigoso. Quando o crente acha que nunca vai cair, é quando está mais próximo de cair. Não queira as alturas, comece de baixo, comece sendo humilde. A graça de Deus não é licença para o pecado. Deus é misericordioso, mas também é santo e justo. Hebreus 10:31 diz assim: horrenda
coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. São exemplos que nós precisamos tomar para a nossa vida. A Bíblia nos deixa exemplos para nós seguirmos e não seguirmos. Veja o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, está de acordo com a vontade de Deus? É o que Deus quer para nós? Calma aí, o povo de Israel fez isso aqui e se deu mal, calma, então eu não vou por esse caminho, eu vou procurar outro caminho. Israel começou bem, mas terminou mal. O problema não é começar bem, é terminar bem. Você pode começar quebrado, arrebentado, mas lá no final você terminar bem, já é muito bom. O coração do povo se desviou de Deus, e o mesmo pode acontecer conosco, se nós deixarmos de vigiar. Deus nos dá exemplos para aprendermos, não para repetirmos. É para nós olharmos e aprendermos. Eu quero ler um versículo, antes de terminar, que está em Salmo 81, do 11 ao 16, e ele diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu, assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Olha, eu falei com o povo não quis escutar, não me atendeu, e eu deixei eles andar na teimosia. Você quer, como que se fala, quer se lascar? Vai se lascar, vai. Você quer morrer? Vai morrer. Deus deixou aquele povo. Você não quer? Então deixar. E aí ele continua, e ele diz: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecessem ao Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. E olha que legal, que interessante: eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se o povo me ouvisse, ah, se o povo me escutasse. O problema é que muitas das vezes nós não escutamos a Deus, nós queremos escutar o nosso próprio coração, as nossas próprias vontades. E Deus, o que Deus faz? Deixa. Você quer ir por esse caminho? Vai. Você quer andar errado? Anda. Nós precisamos ler a Bíblia, porque ela está cheia de advertência para cada um de nós. Que nós possamos seguir os exemplos bons do passado, e os maus nós venhamos correr dele, porque Deus tem bênçãos para cada um de nós. Aliás, Ele nos abençoa todos os dias, Ele cuida de nós todos os dias, nós que sempre se afastamos dele. Pai, queremos nos colocar diante de Ti, Senhor. Ó Pai, nós olhamos esse povo de Israel, eles tinham tudo, eles tinham a bênção do Senhor,
Eles tinham água, eles tinham bebida, eles tinham comida. As sandálias dos seus pés não os gastavam. Ele foi sustentado pelo Senhor durante todo esse tempo. Mas mesmo assim, eles se voltaram contra o Senhor, Deus. Ó Pai, não permita que nós venhamos seguir esses exemplos, Senhor. Esses e muitos outros descritos na sua palavra, Senhor. Porque estão ali para que nós venhamos aprender, Senhor. Para que nós não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometeram, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar na Tua presença, Senhor. Nos dê força para suportar, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é fiel e não permitirá que nós sejamos tentados acima da nossa força. E a Tua palavra diz que não há tentação que nós não venhamos suportar. Mas muitas das vezes, dirigido pelo nosso coração, pelo nosso desejo, pela nossa vontade, nós cometemos erros, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Nos fortalece, Senhor, porque nós queremos um dia encontrar com o Senhor no céu, Senhor. Nós não queremos ficar prostrados, Senhor, no meio do caminho, Senhor. Nós queremos estar com o Senhor na glória quando o Senhor vier. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Nos ajuda na nossa fraqueza, Senhor. E que nós não venhamos dar lugar ao diabo, Senhor. Nós não venhamos dar ouvidos à voz do inimigo. Nós possamos ouvir a Tua voz e seguir, Senhor, os Teus passos. Nos conduza por Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, nós vamos estar terminando o nosso culto desta noite. Lembrando que terça-feira nós temos célula na casa da nossa irmã Lauzi, do Hélio, e quinta-feira nós estaremos estudando o Salmo 86. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui. Obrigado por todos os atos desse culto que o Senhor nos permitiu realizar, Senhor. Que cada ato, cada momento aqui possa ter chegado à sua narina, Senhor, como aroma suave, e que o Senhor possa receber, Senhor, nosso louvor e nossa adoração. Obrigado, Senhor, porque nós viemos aqui para Te adorar e para Te bendizer. Agora queremos nos despedir, Senhor, da Tua presença aqui, porque a Tua presença irá conosco, Senhor. Nos despede, Senhor, debaixo da Tua bênção. Que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença por Cristo Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diga amém, que o Senhor nos abençoe.